Vem comigo para mais uma questãozinha do ITA. Cara, tenho que te confessar, fazia tempo que eu não tinha tanto prazer em resolver uma questão como eu tive quando eu resolvi essa. Antes de eu te mostrar como é que foi que eu resolvi essa questão, deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Claro que tu já baixou a prova do ITA porque tu não é vadio. Claro que tu já tentou fazer a questão, porque ficar assistindo correção sem o esforço prévio de tentar fazer a questão é inútil. Beleza? Então vamos lá. As raízes do polinômio 1 mais z ao quadrado mais z ao cubo mais z na quarta mais z na quinta mais z na sexta, puta que o pariu, mais z na sétima, quando representadas no plano complexo, né, o plano Argand-Gauss, onde o eixo x é o dos reais e o eixo y dos imaginários, formam os vértices de um polígono convexo, cuja área é... Coisa linda, hein? Cara, quando eu vou fazer uma questão e eu não acho a solução dela de cara, eu me recuso a ver o gabarito. Eu me recuso a ver o gabarito. Às vezes eu tô lá com o meu filho trabalhando alguma questãozinha e a gente não consegue de cara matar a questão. Ele, deixa eu ver o gabarito. Eu falo pra ele, se tu quiser ver o gabarito, tu vê essa merda. Eu não quero ver o gabarito. Eu quero primeiro ter certeza de que eu não vou ter a sacada por conta própria para resolver o problema. Eu quero primeiro fazer os estudos por conta própria, sem olhar no livro. Aí se eu vejo que eu não tenho saída, que eu ia levar uma vida para poder matar a coisa, eu faço um estudo primeiro nos livros adequados, né, no material adequado. Tento mais um pouco. E aí realmente se eu vejo que eu não tenho a menor chance de fazer a questão, eu tento olhar a solução e ver se eu compreendo a solução. Uma nova questão daquela classe eu vou tentar por conta própria, obviamente. E essa questão aí, eu fiquei, como é que eu vou resolver isso, né? Fazia tempo que eu não estudava equações complexas, equações cujas raízes, né, ou cuja variável pode ser um número complexo, que tem respostas reais e complexas. E aí putz, como é que eu vou sair dessa, né, cara? Eu deixei essa questão um pouco em stand-by, fui fazendo as outras, e aí chegou um dia que me sobrou um tempinho para estudar, peguei uma folhinha e comecei a estudar. Primeiro eu estudei z mais 1 igual a 0. Achei a raiz, que é super fácil, né? Depois eu fiz z ao quadrado mais 1 igual a 0. Achei as duas raízes, não se esquece, teorema fundamental da álgebra, o número de raízes de uma equação é o grau da equação. Uma equação de segundo grau tem sempre duas raízes, certo? Uma equação de terceiro grau tem 3 raízes. Eu fui lá e estudei z ao cubo mais 1 igual a 0. Eu fui percebendo que quando eu faço uma equação do tipo z mais 1, né, z elevado a n mais 1 igual a 0, as raízes que eu encontrava complexas eram todas de mesmo módulo. Todas tinham módulo 1. E eu percebia que o ângulo formado entre o número complexo na forma polar dessas raízes era sempre o mesmo. Então ficou muito claro fazendo esse estudo que, já que eu tenho 1 aqui, que seria o termo independente, né, é o produto das raízes, eu sei que essas 7 raízes, igualando a 0, né, as 7 raízes desse polinômio, multiplicadas uma pela outra, vão dar 1. Então, o módulo dessas raízes é 1. E se são 7, eu acabo percebendo que quando eu for fazer a representação dessas raízes no plano Argand-Gauss, no plano complexo, além das raízes todas terem módulo 1, a distância angular entre cada uma delas é sempre a mesma. E se são 7, posso pegar os 360 graus e dividir por 7. 360 sobre 7. Assim eu vou descobrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim eu vou descobrir qual é esse ângulo alfa entre cada uma dessas raízes. Concordam comigo? Já que eu posso dividir esse polígono em 7 triângulos,
todos com lados de módulo 1 e 1 e com um ângulo alfa igual entre eles. Para calcular a área de um desses triângulos, seria lado, vezes seno do ângulo entre eles, sobre 2. Então eu sei que a área desse polígono seria 7 vezes lado vezes lado, 1 vezes 1, vezes o seno do ângulo entre os lados, sobre 2. Então a área fica sendo 7 vezes seno de alfa sobre 2. Observem que para o aluno entender o que eu falei até agora, ele tem que lembrar que um número complexo da forma A mais BI, parte real e parte imaginária, pode ser escrito na forma polar da seguinte forma. Então pega aqui o plano Argand-Gauss, eixo real, eixo imaginário, pega a coordenada real, a coordenada imaginária, marca o afixo, né, o ponto chama-se afixo, aí tu traça ali um segmentozinho que vai dar origem até aquele ponto, aquele afixo, perdão, e esse segmento representa o número complexo Z. Se eu souber aquele ângulo θ, eu posso escrever o número Z como o módulo dele, que eu vou chamar de Z, vezes o cosseno, módulo do Z, vezes o cosseno de θ representa o A, e o módulo do Z vezes o seno de θ representa o B. Vou botar ali o imaginário. Colocando o Z em evidência, o módulo do número complexo Z em evidência, cosseno de θ mais I seno de θ. Para que a gente consiga então passar o número da sua forma clássica A mais BI para a sua forma polar, bastaria lembrar que a tangente daquele ângulo θ é o cateto oposto B sobre o cateto adjacente A. E lembrar que para achar o módulo do Z eu faço Pitágoras. Z ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quando eu disse que eu estava fazendo estudos sobre equações complexas, eu achava as raízes da equação, colocava na forma polar e analisava aquele ângulo θ. E o que se percebe quando a gente cria uma equação do tipo z na n mais 1 igual a 0 é que o ângulo θ entre cada uma das raízes é sempre o mesmo. Por isso que eu vou estimar aquele ângulo alfa fazendo 360 sobre 7 e assim eu consigo dar um jeito de calcular a área deste maldito polígono. Cara, quando eu consegui achar essa solução sem pegar em nenhum livro, só de estar fazendo o estudo com o pouco que eu sabia de função complexa, cara, foi um orgasmo mental, cara, muito poderoso. Que prazer que deu aquilo. E agora eu tenho certeza que pode passar muito tempo, eu não vou desaprender aquilo que eu consegui conquistar por conta própria, não olhando num livro, mas investigando dentro da minha própria mente. Deixa eu ver, 360 dividido para 7. 5 dá 35, sobra 1, abaixo 0, 51,1 quebrado. 51,1 quebrado. Poxa, se eu conseguir pelo menos estimar esse valor, né? Seno, aproximadamente seno de 51 sobre 2. Oh, a gente já tá bem na foto, né, cara? Área aproximadamente 3,5. Olha, eu sei que o seno de 53 é aproximadamente 0,8, que é um seno muito famoso. A gente usa muito, né, 37 e 53, justamente porque o seno e o cosseno são números próximos de 0,6 e 0,8. Ó, cara, então é um pouquinho, né, vai dar um resultado um pouquinho maior, mas eu vou fazer aqui aproximadamente 0,8. Então a área ficou aproximadamente 40, foi 4, 24 mais 4, duas casinhas após a vírgula. A área é um pouco menor do que 2,8. 2,8. E o que nós temos
de possíveis respostas. Tu vê, né? Claro que dá pra gente achar com exatidão esta área. Eu não vou me dar esse trabalho agora, certo? Mas é possível que, se vocês tiverem interesse, a gente fazer a solução mais exata. Na letra A eu tenho raiz de 2 menos 1 dividido por 2. Raiz de 2 é 1,4 aproximadamente, menos 1 dá 0,4, que dividido por 2 dá 0,8. Dá 0,2. Então a letra A está fora. Letra B, raiz de 2 mais 1. Raiz de 2 é 1,4. Mais 1, 2,4. Dividido por 2, 1,2. Também não me interessa. Na letra C eu tenho raiz de 2, que é 1,41. Não me interessa. Na letra D eu tenho 3 raiz de 2 mais 1 sobre 2. 1,4 vezes 3, 4,2, mais 1, 5,2, dividido por 2. Olha, 2,6. Me parece aproximadamente, né? A letra D, por enquanto, é a melhor. 3 vezes raiz de 2. 3 vezes 1,4 é 3, 4,2, é a letra D. Eu tenho certeza que é a letra D, mesmo não tendo chegado à solução exata. Certeza. Certeza, não sei nem se a vida não é uma realidade virtual, né, como alguns filósofos alegam. Então, eu vou olhar o gabarito. Questão 8, letra D. Sim! Claro, aí de repente seria um desafio a mais achar com exatidão, né? Achar com exatidão esse valor. Mas muito legal a nossa soluçãozinha. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido essa solução sem ter que consultar nenhum material. Só fazendo a investigação das funções complexas, equações complexas comigo mesmo. Certo, meu querido? Então não se esquece. Quando tu já tiver uma basezinha mínima para poder fazer um certo estudo para matar uma questão, não frouxa, cara. Não vai olhar o gabarito de cara, não vai procurar, eu quero ver a solução. Não. Gasta um tempo, se tu tiver esse tempo, né, que é necessário ter tempo para estudar, não sei se já percebeu. Então gasta esse tempo, olha com carinho. Às vezes guarda essa dúvida mais alguns dias, para depois de algum tempo teu cérebro tá trabalhando em stand-by, tu vai lá e tenta uma vez mais. Isso é essencial, esse esforço é essencial para nossa musculação cerebral do dia a dia fazer efeito. Certo, meus queridos? Um beijo, só o estudo salva. Vamos!